Sejam bem-vindos ao último dia da Semana Conectomos 2021. Essa semana foi um espetáculo para nós. Nós programamos uma série de entrevistas, convidados, conteúdos, assuntos. Nós estreamos o nosso Estúdio Conectomos. Nós desenvolvemos aqui nesse estúdio conteúdos para levar até você uma educação cada vez mais interessante, mais agradável, para que o conhecimento chegue até você de maneira suave, deliciosa e você continue estudando. Porque aprender, como diz o vídeo, é transformar. Eu estou aqui, nos bastidores do Conectomos, bem aqui na parte central, onde é o escritório do Conectomos, e vou mostrar para você um pouquinho desse nosso lugar, para que você se aguce aí e comece a pensar: eu quero estudar no Conectomos! Sim, eu vou esperar você aqui. Nós já temos cursos abertos presenciais, quer dizer, com esse fim de pandemia chegando e com os espaços já podendo receber convidados e pessoas, nós também já temos espaço para você. Isso porque talvez você pense: quero aprender ali, ao vivo, ver a Carla Tiepo ao vivo, ver a Cibele Sabino ao vivo, ver a Márcia Bel, que vai ser entrevistada hoje, a Marília. Veja, a gente está cheio de conteúdos para você, são diversos. Sempre tem algum link aí com a neurociência, porque nós nascemos da neurociência. Tá aqui, olha quantos alunos já passaram aqui. Isso aqui é só uma pequena amostra, foram mais de 5.000 alunos que passaram por nós. A doutora Carla Tiepo criou o Instituto Conectomos com essa finalidade: tornar este conteúdo, que parece complicado, em algo suave e simples, para que todas as pessoas se apropriem deste conhecimento libertador. Porque conhecer do cérebro é conhecer sobre si próprio. É autoconhecimento puro, para que você possa fazer melhor a sua vida. Então, este é um convite para você, por isso que eu estou levando você para esse passeio. Vem cá comigo, Tá aqui, neurociência na parede. Aqui a nossa cozinha é um lugar onde a gente tem os nossos intervalos também. Quando você vier estudar, a gente tem café, lanchinho, tudo isso. Aqui, bate-papo. Nós temos uma marca, inclusive, de itens para quem gosta aí de quadrinhos, enfeites, canecas, até joias que estão ligadas à neurociência. Então tem molécula da dopamina, molécula da citocina, enfim, tem um monte de coisa para você aí se divertir, se você é um freak, um neurolover como eu, não é? Esse aqui é a nossa recepção, é aqui que a gente recebe. Quando você chegar aqui, a gente vai ter crachá para você ficar e tudo mais. Vem cá que eu vou mostrar para você a Coflane Filmes. É o nosso estúdio número 1. Mas vem cá, vem cá ver a equipe. Veja se a Rede Globo não vai babar nisso aqui. O Projac, isso aqui, Olha isso aqui, Olha aqui, Ruizinho, tá ao vivo aqui, Olha só. Quero agradecer você pessoalmente por tudo que você tem feito aqui conosco, por todo esse trabalho que você fez no Conectomos até hoje. Todos os cursos que você assiste no Conectomos foram gravados por esse cara aqui. Esse cara aqui tem um talento enorme, ele já é de televisão há muitos anos, e ele trouxe para cá esse espírito televisivo. E olha, não é à toa que está esse sistema todo aqui montado, não é, Rui? Olha isso daí, isso é tela 1, tela 2, tem um monte de coisa. E olha só, até gravando aqui, tá gravando aqui, a gente pôs para você dar uma olhada, Eu vou mostrar para você esse estúdio aqui. Olha que legal, Tá vendo aqui, Estúdio para a gente fazer você receber um conteúdo com melhor som, melhor imagem, melhor qualidade. Porque a gente quer estudar no online porque é uma facilidade para a vida. Mas que seja gostoso, que seja bom, que seja agradável. E tá aqui, estúdio preparado com equipamento de última geração para você, sim, se especializar, conhecer mais sobre neurociência, saber mais sobre você mesmo, autoconhecimento para a carreira, para quem quer cuidar da parte corporativa e tudo mais. Bom, agora eu vou levar você até a parte norte dos nossos estúdios, é onde está gravando a Marília hoje. Mas antes, eu vou levar vocês de carrinho. Aqui não tem, o Projac é fichinha para nós, que eles têm lá o carrinho de golfe, nós temos o triciclo de plástico, Belo. Vem cá que eu vou te mostrar. Olha isso aqui, Vem comigo, hein? Vem comigo que nós vamos lá para a parte norte. Vamos. Aqui são as nossas motos, que a gente tem mais de 8 motos paradas aqui normalmente, que é um escritório feito de mobilidade e tudo mais. Eu quero falar para você que está chegando agora e falou assim: Rafa, eu não sabia dessa semana Conectomos e eu queria muito ver os outros dias, tá?
eu vou falar para você, fica tranquilo, porque nós temos todos os dias disponíveis para você de graça, tá bom? E eu vou te explicar o que você vai fazer. Bom, primeira coisa. Primeiro dia, o dia número 1, que foi dia 3, nós tivemos a palestra da Carla Tiepo, que falou sobre a ciência por trás das emoções. Um dia imperdível, porque a gente tem muitos pensamentos sobre a emoção, né? A gente sempre separa a emoção, né, da razão, e a gente fica com essa ideia, mas essa palestra vai mostrar para você muito mais do que essa separação boba e simplista. Você vai ver que as emoções participam das tomadas de escolha, participam das tomadas de decisão, da sua memória e tudo mais. Assista, está disponível no YouTube. Vai lá, Ciência por Trás das Emoções. Também, no dia seguinte, nós tivemos um dia muito especial aqui, que foi o primeiro Dopaminas, ao vivo e a cores, no nosso YouTube do Conectomos, e também direto do canal lá do Clubhouse. E nesse dia foi discutido o que é realidade. Um tema filosófico pesado, parrudo, que não é fácil de digerir, porque não é fácil entender sobre realidade. Porque realidade pode ser tanta coisa, não é? Então assista lá, Ana Flávia Ribeiro e doutora Carla Tiepo discutindo com todo aquele pessoal do Dopaminas, que é muito legal. Na sexta-feira, que foi no dia 5, nós tivemos o Como Lidar com Pessoas Difíceis. Isso mesmo, pessoas difíceis que você, às vezes é você, tá bom? Como lidar com essas pessoas? A doutora Daniela Oliveira deu uma super palestra para nós, direto lá de Brasília, então é imperdível. Vai lá, assiste, é muito legal. Compartilha com os teus amigos difíceis, que eles vão entender o recado. Na segunda-feira, nós voltamos com a doutora Carla Tiepo e o seu irmão, o doutor Clauber Tiepo. E eles dois estrearam o programa Parla Tiepo, que foi uma entrevista da doutora Carla com o seu irmão, para estrear o programa e para falar sobre medicina integrativa. Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar em medicina integrativa? Se você não ouviu falar, vale lá no YouTube do Conectomos e assistir essa 1 hora e pouco de conversa, que tem muitos insights sobre um futuro de medicina, que ao contrário do que as pessoas pensam, não é tirar o ser humano da parada, é muito além disso. É integrar o ser humano de forma completa. É falar do ser humano por todo. Então vai lá assistir, é muito legal. Na terça-feira seguinte, que foi um dia depois, nós tivemos aqui um papo muito interessante. Enneagramas. Dia 9, para falar de 9 eneatipos, nós falamos da série 9 Desconhecidos da Amazon Prime. Uma série muito legal. Não sei se você assistiu essa série. Essa série é com a Nicole Kidman, que fala sobre a Tranquillium House, que é uma espécie de retiro que recebem pessoas que estão requerendo curar algum problema na vida delas. Bom, é demais essa série. Ela é baseada num filme que são Os 9 Desconhecidos Perfeitos, e que, óbvio, tem uma diferença entre o livro e a série, mas a doutora Cibele explica bem sobre o Enneagrama para você entender como que a autora desse livro e também dessa série se baseou para construir os personagens. E o quanto que esses Enneagramas têm a ver na vida das pessoas, inclusive nas organizações. Aliás, eu queria falar para você que Enneagrama é algo que vai muito além do que as pessoas pensam por aí. É um conhecimento muito antigo, data aí mais de 2.500 a.C. E é um estudo, um sistema baseado em perfis comportamentais que vai abordar como cada tipo de pessoa age em determinadas situações. Para as empresas, é um espetáculo, porque imagina, conviver com pessoas diferentes não é fácil. Então, é um sistema que auxilia as pessoas nas tomadas de decisão, nos relacionamentos. Então, acompanha esse dia, que também está disponível no YouTube. Na quarta-feira, nós tivemos aqui um papo com 2 pessoas incríveis do nosso Instituto Conectomos. O Dr. Nelson Bolognini e o Joey Wader. O Nelson veio falar sobre gestão de conflitos, gestão de foco como gestão de conflitos. Quer dizer, já embarcando nesse assunto de organizações e do mundo executivo, ele já estava ali explorando um pouco essa coisa dos conflitos que nós, no nosso dia a dia, estamos lidando e que tipo de foco nós devemos aplicar para resolver os conflitos. Excelente dia, excelente conteúdo. Logo depois, teve o John Wader, que falou um pouco sobre liderança e neurociência. O que a liderança desse novo mundo que está aí precisa saber sobre o conhecimento do cérebro para fazer melhores escolhas, para treinar melhor as pessoas. Um assunto imperdível. Se você também não viu, vai lá no nosso YouTube e assiste. E ontem
nós tivemos o Dopaminas novamente aqui para falar de um tema que foi extremamente polêmico. Ixi, deu briga das duas, não quebra-pau, foi uma loucura. Você também não pode deixar de ver que foi para falar sobre pornografia, uma indústria riquíssima que fica na surdina, porque ninguém quer falar isso de maneira pública, mas está lá, todo mundo consumindo, todo dia consumindo alguma coisa na pornografia. E essa discussão teve um debate calorado, muito legal, que está discutindo justamente se a pornografia regride ou não o nosso cérebro. Vale a pena a sua atenção, olhar esse conteúdo lá com a gente, tá bom? E por fim, hoje, estamos aqui, ó. Eu estou levando vocês, já estou aqui com a porta do estúdio. Aliás, esse estúdio aqui é uma espécie de sala híbrida, onde eu posso receber você que está aí me assistindo, não só para assistir os nossos conteúdos de TV, do Conectamos TV, como também de cursos síncronos, cursos que são presenciais, cursos híbridos. Você pode vir até aqui e estudar conosco. Nossa escola está aberta para você. Nós somos e nascemos para isso. Então, esse estúdio foi preparado para receber você fisicamente aqui. Se você se interessa, em um de nossos canais, você pode mandar mensagem que a gente recebe você aqui nas nossas transmissões. E se você se interessar, quem sabe, pode vir fazer um curso presencialmente aqui. Agora, em novembro, a gente tem 2 mega cursos interessantes para você. Um, que nós vamos chamar de neurociência aplicada ao corporativo, né? É nesse lugar que nós vamos falar sobre como funcionam as relações entre as pessoas aqui dentro, como isso vai se estabelecer. Então, assim, ele é voltado, ele é aplicado para, assim, nas organizações, como a gente pode fazer nesse ambiente corporativo. E também nós vamos ter no mesmo final de semana o Enneagrama. Quer dizer, você que está interessado em aplicar o Enneagrama na sua empresa, como a IBM já fez, como a própria Disney já fez, então você não pode perder esse curso que a Cibele Sabino vai fazer de forma online, um momento síncrono. Então, são conteúdos riquíssimos para você conseguir aplicar aí na sua empresa. Então, se você se interessou por esses 2 conteúdos, não perca. Vai, corre, tem últimas vagas e eu prometo para você, vai ser inesquecível para você esses 2 cursos. E tem outros cursos que estão disponíveis gravados para você que você vai amar, inclusive a oficina do circo, que já foi anunciada aqui no nosso programa, essa oficina que vai levar você até o próprio picadeiro da doutora Lia Rossi, e ela vai falar sobre neurociência e as artes do circo. Então, malabares, mini trampolim, vai subindo, vai fazer... Enfim, é o picadeiro pronto para você estudar um pouco mais sobre neurociência, entender de emoções, entender como isso se aplica. E é isso que nós vamos levar você. Mais conteúdo e diversão. Porque entretenimento não pode estar separado da educação. Educação é para sempre, então não pode ser chato. Agora eu vou levar vocês até lá. Porque hoje vai ser um dia da estreia do programa da Marília, que é Marília Entrevista. E ela vai receber sempre convidados para falar sobre neurociência, para falar sobre ciência, sobre assuntos que tocam esse nosso universo, que é extremamente importante, que é o conhecimento da ciência. A Marília já está lá dentro e está com a doutora Márcia Bel, que vai falar sobre a química da vida. Vamos lá? Eu vou entregar. Eu daqui me despeço de vocês e agradeço a audiência de todos vocês. Eu fui muito bem recebido, recebi mensagem de todos vocês. Eu agradeço essa atenção e essa audiência e eu espero que vocês amem muito esse nosso último conteúdo e não desliguem dos nossos canais. Nos sigam no Instagram, nos sigam dentro do YouTube, nos levem no Facebook, ajudem a gente nessa divulgação. Porque conhecimento nunca é demais. Vem, 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 vem. E com vocês, sejam bem-vindos. Eu faço questão de abrir essa porta ao estúdio Conectamos. Marília, é com você. Por mostrar para as pessoas um pouquinho dos bastidores aqui do Instituto Conectamos. É com imenso prazer que eu venho hoje aqui conversar com vocês nesse nosso último dia dessa semana maravilhosa, Saber com Ciência, onde nós tivemos um monte de gente bacana falando sobre diversos assuntos. O Rafa recapitulou todos eles aí. Foi absolutamente incrível. Eu acompanhei de casa, agora eu pude aqui conhecer todas essas instalações e estar aqui com vocês hoje. E com uma novidade, né? Hoje eu tenho a honra de receber aqui a professora doutora Márcia Bel, uma querida, uma amiga
que trabalha com a gente já há alguns anos, lá nas pós-graduações da Santa Casa. Ela é professora da pós-graduação de Neurociência aplicada à educação, da pós-graduação de Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, professora também de outros locais de pós-graduação. Ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo há muitos anos, com muita experiência, e veio hoje aqui nos presentear um pouco com o conhecimento dela, um pouco dessa conversa que nós teremos hoje, um pouco sobre essa química da vida. E eu tenho, então, a imensa honra de recebê-la aqui, e agradeço muito, muitíssimo obrigada, minha querida, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Se você quiser contar um pouquinho mais para as pessoas da sua trajetória, um pouquinho de você, por favor. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu preciso começar revelando que o meu coração está batendo forte de alegria por compartilhar esse momento de grande conhecimento, de grande realização, de alguém que eu acompanho desde o início da minha presença na Santa Casa, que é a professora Carla Tiepo. Além dela ter sido minha amiga, minha parceira de longa data, é alguém que eu tenho muito orgulho de ter dentro do meu coração e de acompanhar essa trajetória belíssima, voltada à educação, voltada a uma ciência de forma com grande equidade, com grande inclusão. Ela não apenas é uma grande cientista, como ela distribui generosamente todo este conhecimento que ao longo do tempo ela construiu, desbravou e aqui se consolidou no Instituto Conectomos. Eu, além dessa alegria, né, evidentemente tenho esta trajetória de alguém que gosta e que sempre se preocupou em alcançar, né, recursos necessários para a formação de pessoas. Eu aproveito a oportunidade que a Marília me concedeu de falar um pouquinho, porque o meu lugar de fala é um lugar da educação, é um lugar da saúde. Então, dentro desta perspectiva, os que me conhecem, os que já foram os meus alunos, sabem que se há algo importante para mim é formar pessoas. E este canal que o Instituto Conectomos concede, permitindo ampliar a formação de pessoas, é dignificador da nossa atividade. Então, evidentemente, eu posso ser veterinária, mestre, doutora, professora, sênior, velha, uma porção de coisas, mas o que realmente importa é que formar pessoas sempre foi o que fez a segunda-feira valer a pena. E é com esse afeto, com esse carinho e com toda essa construção que eu venho aqui hoje conversar e compartilhar um pouquinho do que também construí ao longo desses anos todos, dentro da minha trajetória da medicina, dentro das pós-graduações e do conjunto de todos os meus alunos para quem eu colhi muitas coisas boas e que me edificaram e me trouxeram até aqui também. Agradeço este momento de todo o coração. Que demais, que sensacional, que honra, que honra. E você comentou dos seus alunos, eu estou vendo aqui, acompanhando um monte de comentário de vários alunos, super saudosos, com saudade, inclusive, das suas aulas. Que sensacional, muito bom. Márcia, então hoje a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre essa química da vida. O que seria essa química da vida? Conta pra gente um pouquinho, o que você entende como essa, quando a gente se refere mesmo a essa possibilidade de olhar para o fenômeno biológico, vivo, a partir dessa lógica da química. Conta um pouquinho pra gente. Isso eu posso contar muita coisa eu posso falar sobre isso, né? Veja, a química da vida e a ideia, né, dessa discussão, ela tem raízes da própria compreensão ao longo dos anos dentro da fisiologia sobre o papel de toda uma semiótica química. Esta semiótica significa que existe uma arte de sinais químicos fundamental para garantir uma coesão orgânica
entre todos os sistemas, né? Desde o pequenininho, células, tecidos, órgãos, sistemas que reagem, que modificam, que sinalizam, integram funções e que permite a todo momento garantir um estado de ajuste, de adaptação, de mudança e de funcionamento orgânico com grande qualidade. Porém, eu preciso ser bastante rigorosa sobre isso, que quando se fala sobre a química da vida, existe também uma ideia sobre o processo de formação da vida, em termos biológicos, em termos da formação do mundo. Isso se refere especificamente ao processo de formação de moléculas que foram se agregando, que foram se estruturando, dando origem a moléculas cada vez mais complexas, autorreplicáveis e que, a partir de um determinado momento, se estruturou numa vida biológica ainda simples, né, porém em evolução. E hoje a nossa discussão não é sobre este contexto da química da vida, mas de uma química que rege o nosso funcionamento orgânico, marcado principalmente pela participação de moléculas fantásticas que são os neurotransmissores, concedendo coesão, funcionalidade, sinalização precisa ao funcionamento das mais diferentes vias do sistema nervoso e também relacionado à ação dessas moléculas químicas que a gente chama de hormônios. Tanto os neurotransmissores como os hormônios são moléculas que promovem uma sinalização entre células e que regulam o funcionamento orgânico momento a momento, garantindo um grande estado funcional que é conhecido como homeostasia. E veja, a vida é feita disso mesmo, né? A vida é feita de um processo dinâmico que tem diferentes demandas e necessidades e que conta com diferentes recursos para trazer as soluções funcionais. Quando se discute, os cientistas discutem bastante isso, as moléculas que deram origem à vida talvez não consigam gerar a vida novamente, tanto que não tem este processo atualmente acontecendo. Mas tudo que temos no presente momento é suficiente, pelo menos no momento, para garantir a vida da forma como a gente conhece. E não apenas na sua sustentabilidade, mas na sua evolução, na sua continuidade. E disso demanda um ajuste bastante cirúrgico, muitas vezes, interativo, que é essa relação feita pelas moléculas que habitam o nosso organismo, tanto na forma de neurotransmissores como de agentes hormonais. Que bacana, né? Você contando tudo isso, Maia. Eu fico aqui pensando, então, essa dinâmica, né, desses dois sistemas, neuroendócrino, o impacto que tudo isso traz, né? Você é uma grande especialista dessa área, né? Ministra aulas há muitos anos sobre justamente essa conversa entre o sistema neuroendócrino, né? E conta um pouquinho para a gente sobre essas questões, esses desafios que a gente pode ter aí, pensando um pouco nessa integração mesmo. Olha, acho que a primeira coisa importante para a gente começar esse assunto é compreender por que na verdade, existem dois grandes grupos de moléculas químicas regendo o nosso organismo, né? Acho que isso é bastante importante da gente compreender. Primeiro que, por definição, o neurotransmissor é um tipo de molécula química, de substância, de agente, que é secretado e liberado num local bastante específico, que são as sinapses, né? Então, existe uma mediação química conduzindo informações ao longo de um sistema através dos sistemas sinápticos. É claro que existem outras moléculas também produzidas por neurônios, que são liberadas no sangue, esses são os neurohormônios, são agentes que fazem outras funções também complementares e fundamentais à manutenção orgânica. Temos também moléculas produzidas pelos neurônios, né, por células especializadas do sistema nervoso, que atuam como moduladores.
Vendo? São recursos diferentes que atuam com velocidades diferentes. Então, existe uma transmissão e uma regência de informações que são da ordem de milissegundos para uma escala temporal bem maior. No entanto, os hormônios são agentes que são secretados por glândulas no sangue. Então, essa é uma diferença importante, porque quando a gente discute os agentes hormonais, nós estamos falando de um conjunto de substâncias químicas secretadas no sangue e, portanto, uma gama enorme de tecidos são expostos a estes agentes e, portanto, reações químicas e funções diversas serão executadas, né? Então, existem fontes diferentes, hormônios são produzidos por glândulas e por células outras, né? E temos os neurotransmissores, produzidos majoritariamente pelos neurônios, por outras células também especializadas, né, com a mesma origem, porém, de forma mais aproximada, são secretados principalmente num sistema de comunicação entre células nervosas. Perfeito. Essa comunicação é tudo, né? E essa distância mesmo entre os alvos é algo que normalmente nos ajuda a fazer essa diferenciação. Isso é uma dúvida constante dos alunos, né? Marília, mas isso é um hormônio, isso é um neurotransmissor, e como que a gente resolve? Pronto, trouxemos a Márcia aqui para nos ajudar a explicar tudo isso. Muito bem. E, Márcia, eu estou aqui pensando, tem talvez um dos temas que talvez tenha aí permeado uma série de cerebrinhos por aí, né? E a gente tem agora um cenário muito desafiador, e já estávamos num contexto muito desafiador, mas obviamente considerando esse cenário da pandemia, eu acho que alguns elementos vieram mais à tona, muitas pessoas tentando entender um pouco mais o que estava acontecendo, tentando entender o próprio funcionamento do corpo. A gente teve um pouco mais de oportunidade para se perceber um pouco nesse sentido, e o estresse é talvez um dos grandes aí protagonistas desse nosso tempo, né? E aí eu digo isso não com uma felicidade, mas dizendo isso com um certo pesar, né? Mas conta para a gente um pouco o que é o estresse, como que a gente entende o estresse no funcionamento corporal, como que a gente pode tentar se aproximar um pouco mais desse conhecimento sobre essa química do estresse e as dinâmicas que acontecem. Não tem resposta fácil para isso, né, Marília? Não tem resposta fácil, né? Eu acho que o estresse, primeiro, que ele é um grande exemplo de um processo que recruta e que é mediado por uma profunda interação neuroendócrina, né? Para os que não são assim tão acostumados com esse tipo de linguagem, nosso organismo é estruturado por dois grandes sistemas de controle, o sistema nervoso e o sistema endócrino. No sistema nervoso, a gente tem principalmente os neurotransmissores, no sistema endócrino, basicamente, os agentes hormonais promovendo essa interação e essa comunicação. No estresse, nós temos um tipo de resposta que envolve um grande repertório de funções e que nos capacita a sobreviver. O estresse não é ruim. O que é ruim é a intensidade e o prolongamento deste processo. Mas ele em si é um agente de mediação neuroendócrina. Inicialmente, numa resposta de estresse típica, numa resposta que é conhecida como luta ou fuga, uma reação de alarme, há uma liberação maciça tanto de neurotransmissor como de agentes hormonais. Os agentes hormonais são liberados por uma porção de uma glândula conhecida como suprarrenal. Esta glândula tem no seu interior células modificadas que secretam dois importantes agentes, que é a noradrenalina e a adrenalina, no sangue. Por isso são classificados como hormônios. E, ao mesmo tempo, parte do sistema nervoso também libera nas suas sinapses um neurotransmissor, que é também a noradrenalina.
Então vejam que a gente tem uma química bastante robusta por trás deste processo de natureza neuroendócrina. Os dois convergem para capacitar o corpo à sobrevivência, a trazer soluções rápidas que envolvem desde alteração do funcionamento e da capacidade do músculo em lutar, em correr, em fugir ou bater, né? E até respostas de alteração da pupila, de mudanças de frequência cardíaca, de frequência respiratória, de mudanças de produção de glicose e liberação para o nosso sangue. Então, é uma resposta global que capacita a sobreviver. E esta resposta também tem impactos bastante significativos sobre o sistema nervoso, sobre o processo de atenção, sobre os recursos de solução rápida de uma determinada demanda. Então, existe um livro que eu gosto muito, né, do porquê as zebras não têm úlcera, e o autor, que é o professor Sapolsky, ele diz que, veja, se você for uma zebra sendo caçado pelo leão, provavelmente esse estresse te capacitou a sobreviver. Mas se não for este o caso, e a continuidade de desenvolver cenários contínuos de um processo ameaçador de futuro fará uma transição aonde esta potência, que é a resposta de estresse frente a uma ameaça, ela se torna prolongada, ela se cronifica e fará uma transição para o adoecimento. Então, é o prolongamento deste evento que agora é marcado por um outro agente hormonal que também foi liberado antes, mas que agora se mantém mais tempo em alta, que é o cortisol. Ele é um agente de grandes funções e intervenções metabólicas no nosso corpo. Ele modifica e promove um desgaste. Aquilo que era fundamental dentro dos recursos biológicos e funcionais para a sobrevivência, ele leva a um adoecimento pelo grau de desgaste, que não se sustenta de forma tão prolongada, né? Às vezes a gente fica só com a ideia do estresse, de que o estresse é uma coisa ruim, né? Não, o estresse é bacana, quando bem colocado, né? Todo mundo gosta de um pouquinho de estresse. Já tem gente que paga pelo estresse, por exemplo, quando vai na montanha-russa. Aquilo lá dá um frio na barriga, mas aquilo não é uma resposta de estresse, é uma resposta que todo mundo gosta. Estresse traz uma grande alternativa ao seu movimento para trazer soluções. É importante essa resposta inicial do estresse, por exemplo, para o desempenho inicial, antes de uma prova, antes de uma atividade física desportiva competitiva. Ela gera estratégia, ela traz à tona grandes forças internas. O que não é adequado é a gente prolongar esse estágio, e isso sim, isso está relacionado ao grande desvio desta função biológica original relacionada à sobrevivência. Isso é muito, muito interessante, porque é justamente essa ideia de não ver o estresse como um vilão sempre, né? Ele tem o seu papel, e quando bem utilizado, que ótimo, nos traz inclusive sensações desejáveis, boas, importantes, e que nos movem, que nos movimentam, mas o grande desafio é justamente esse estresse crônico. Isso. E aí que entra um contexto mais desafiador. Eu tenho até uma pergunta que chegou por aqui, a gente já entra um pouquinho mais nesse aspecto, mas a Karen Seco nos perguntou: Márcia, como que a gente entende o burnout? Como que a gente entende esse estresse nesse contexto, né? Mas a gente já entra um pouquinho para falar sobre essa questão de saúde mental, porque antes até da saúde mental, existem outras doenças que também elas têm como um fator ali de risco um contexto de estresse, que podem ser até doenças cardiovasculares, questões metabólicas. Conta um pouquinho para a gente como que se apresenta esse estresse nesse cenário.
Essa é uma outra discussão, e isso é muito importante dentro da área da saúde, e portanto, a importância da gente reconhecer esses processos, né? Durante o processo no estágio onde esse estresse sustentado tem um custo de manutenção. Este custo ao qual eu me refiro, ele tem um nome específico, é um custo de alostase. Então, neste estado de um estresse crônico, existe uma conta a ser paga por manter este estado hiperreativo, de intensa dinâmica funcional, existe uma conta para ser paga no final. Um dos agentes hormonais envolvidos nesta resposta, neste momento, é o cortisol, que eu me referi anteriormente. Ele que capacita também parte dos processos da sobrevivência, ele tem funções metabólicas, como, por exemplo, promover um aumento, uma redução da função da insulina sobre tecidos como o músculo e o tecido adiposo. Isso é importante porque a gente precisa da glicose para garantir o funcionamento do tecido cerebral. No entanto, isso de forma prolongada faz com que um estado hiperglicêmico se estabeleça, ou pelo menos tenha uma tendência maior de se estabelecer. E aí ocorre a evolução para uma condição física, que é uma condição que predispõe a uma condição diabética, né? Não é que vai desenvolver um diabetes por causa disso, mas veja, a gente vai pagando o custo de diferentes processos, né? Essa condição de estresse prolongado, mediado aí pelo cortisol, ele modifica funcionamentos do músculo, do tecido, né, do conjunto de sistemas que estão voltados ao sistema imune, ele modifica a atividade cerebral, ele modifica, por exemplo, a reatividade de uma estrutura do tecido nervoso, do sistema nervoso, que é a amígdala cerebral. A amígdala é um componente do sistema límbico que eu brinco dizendo que ela funciona como se fosse a nossa mídia social, né? Ela coleta, ela recebe uma série de informações corpóreas, ela faz um filtro disso, concede valência e precisão para essas informações e, veja, ela tem recursos de direcionamento dessa informação. Leva para áreas da memória, leva para áreas do pré-frontal, a questão da atenção, a identidade do que isso significa, e neste contexto ela concede valências. A questão é que quando o cortisol permanece muito tempo elevado, outras áreas desta estrutura, que é a amígdala, elas se tornam hiperreativas. E esta resposta se torna dominante sobre o filtro anterior. E isto é uma condição que acaba levando a mudanças de comportamento, a déficits de memória, a rigidez, perda da flexibilidade cognitiva, impactos sobre o processo de aprendizado, mudanças do estado de atenção. Eu imagino que todo mundo já tenha conseguido perceber que em situações de estresse muito prolongado, a gente comete erros com muito mais frequência, a gente normalmente também se manifesta de forma mais intensa no trânsito, dirigindo, ou mesmo com alguém que a gente gosta, tem uma palavra mais dura, tem uma resposta mais intensa, não é nem porque a gente quer, é porque a gente está sem lastro para aquilo tudo, né? Eu lembro de visualizar assim, você perde a chave toda hora, alguém tirou o lápis da onde você coloca normalmente, isso é uma crise dentro daquele momento, porque esta flexibilidade que nos pertence, que faz parte do conjunto das funções executivas do pré-frontal, ela acaba não é bem exatamente sequestrada, mas ela acaba submissa a uma informação muito potente, que é a informação do medo que está sendo gerado e manifesto dentro desta situação, que começou, veja, por uma situação de alta concentração de cortisol de forma prolongada. Se não ficou totalmente claro, eu acho que essa é uma ideia importante.
Veja, se todo este sistema está ativo, é porque o sistema nervoso e tudo que nos cerca identifica que existe algum tipo de perigo. E se existe alguma ameaça, o seu corpo permanece em alerta. E este alerta, ele começa agora a deixar de ser produtivo para ser um processo de adoecimento. Entre estas coisas, levando à construção de cenários e a guerras que só existem na nossa cabeça. Cenários de futuro que só acontecem na nossa cabeça. Então, estas ameaças constantes acabam trazendo um desequilíbrio para o ambiente da saúde mental, levando a quadros de ansiedade, levando a quadros de depressão e, inclusive, ao burnout dentro disso, né? Então, isso é uma progressão onde respostas se manifestam, onde o corpo preparado para a sobrevivência perde o seu ponto de equilíbrio, ele se desajusta, e aí as diferentes manifestações de doença física, clínica e da saúde mental se apresentam. Por exemplo, é muito estudado sobre isso as alterações que envolvem o sistema cardiovascular, o aumento do risco cardiovascular em consequência a situações muito prolongadas de estresse, onde comportamentos de alívio, alimentação, alcoolismo, diferentes recursos também são utilizados para o alívio desta situação, frequentemente são buscados. Temos, além das questões dos distúrbios cardiovasculares que envolvem um grande risco, por exemplo, de morte por infarto, a outra manifestação correlata é o próprio acidente vascular cerebral, envolvendo essa condição. As questões de obesidade, as questões de alteração de funcionamento sexual, isso é uma das outras coisas importantes. Esse era um ponto que eu ia te perguntar exatamente agora, assim, será que a gente tem alguma questão associada ao estresse quando a gente pensa em reprodução, comportamento sexual, infertilidade, tem alguma relação? Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Né? Que, funcionalmente falando, biologicamente também, veja, o funcionamento sexual, né, a atividade sexual e o funcionamento sexual para nós, ele tem um foco muito voltado à reprodução, não ao comportamento acompanha tudo isso, mas o objetivo biológico do funcionamento sexual é a reprodução, especificamente. Então, vamos concordar que se o seu sistema está compreendendo que existe uma grande ameaça, a última coisa que é adequado a este processo é a reprodução, né? Não é a atividade sexual, mas é a reprodução. E com isto, os processos de infertilidade, de distúrbios de disfunção erétil, de infertilidade tanto feminina quanto masculina, são ocorrências previsíveis e até predizíveis desta situação de estresse, né? Por quê? Porque o objetivo disto é a reprodução. E a reprodução, enquanto processo biológico, ela está voltada à preservação da espécie. Se existe uma ameaça que te domina, a última coisa que é adequada nesse momento é pensar num processo reprodutivo. E o nosso corpo sabe disso sem ninguém contar nada para ele, porque o funcionamento ovariano se altera, há uma mudança de ciclo menstrual, muitas mulheres se tornam amenorreicas, essa palavra difícil significa que elas param de menstruar, existem alterações de funcionamento, por exemplo, de aumento da prolactina em situações também de estresse. Então, é uma gama enorme de respostas em decorrência desse estado de perda de homeostasia e desta regulação funcional. Mas esse conhecimento é valioso, né? Porque a gente começa a entender e perceber essa dinâmica da integração mesmo. Às vezes a gente olha para um único ponto, pensando, poxa, eu estou estressada, e isso não significa nada. Isso tem uma reverberação para o nosso corpo como um todo, né? E isso acaba impactando em
decisões, planos futuros e uma série de elementos que estão associados a esse contexto de estresse. É muito interessante e o quanto a gente não conhece, né, sobre essa dinâmica. A gente vive, né? A gente sente na pele o desafio, mas o quão desafiador é e, assim, quão importante é conhecer mesmo essa estrutura, essa lógica. O que eu identifico de tão importante nisso, Marília, primeiro porque você precisa de conhecimento. Conhecimento é a base deste processo. É ele que te oportuniza o desenvolvimento de habilidades próprias que são dedicadas a mudanças de atitudes, à promoção de respostas que tanto permitam que você entenda quais são os seus limites, o que está acontecendo com o seu corpo, reconheça aquilo que você pode e que você não pode, que você deve, que você não deve fazer, né? Então, o conhecimento promove e te capacita na construção de habilidades e promoção de atitudes que possam ser coerentes, consistentes, adequadas a você. Não é uma receita de bolo sobre isso, né? Não tem resposta fácil, não é um produto de prateleira, né? A única coisa que a gente tem que ter clareza é que estas informações existem e é com base nelas que a gente pode fazer escolhas melhores sobre nós. Antes da gente entrar nesse ponto, eu acho que esse é um ponto riquíssimo, porque, assim, uma coisa vivemos um contexto desafiador, estamos passando por um momento muito desafiador, e o que a gente pode fazer, o que a gente pode lançar mão? Mas antes da gente entrar nesse ponto, só para a gente... eu acho que talvez isso possa também trazer uma contribuição. Você falou de várias doenças que têm aí o estresse como um preditor, mas as doenças inflamatórias também têm uma relação? Tem fortemente, né? Eu tenho segurança que muitos aqui que estão nos ouvindo devem conhecer ou devem ter, inclusive, vivenciado uma situação de evolução de uma doença de natureza autoimune após uma resposta muito prolongada de estresse. Por exemplo, um quadro de artrite reumatoide ou uma ocorrência de vitiligo, situações que estão envoltadas, por exemplo, uma das coisas mais prevalentes que a gente identifica hoje dentro da prática da endocrinologia, que é a tiroidite de Hashimoto, né? Então, quem está no meio médico, no meio da assistência, brinca que atualmente a gente quase que coloca a reposição do hormônio tiroidiano, que é a levotiroxina, na caixa d'água, porque está quase todo mundo tomando, né, o hormônio tiroidiano, porque existe uma resposta de autoimunidade que em vários momentos cruza com esse desequilíbrio funcional. Então, sim, sem dúvida, isso aí é um dos grandes desafios, e eu queria colocar esse ponto para compartilhar com vocês. Desafio de uma espécie em si que está envelhecendo, né? Então, veja que junto com toda essa demanda que temos no momento, nós temos a história de uma sociedade que está envelhecendo rapidamente, que não aprendeu ainda a envelhecer, não há uma cultura sobre este processo de envelhecimento respeitoso, com qualidade de vida, com bem-estar, o que significa a vivência de um ambiente de estresse. Né? Por quê? Porque a não compreensão sobre esse evento faz com que haja uma resistência enorme na detecção dos sinais e também em aproveitar o que o processo de envelhecimento, de senescência humana tem de beleza. Então, esta beleza é algo importante. E, Márcia, quando a gente fala de envelhecimento, aí também é um prato importante aí para a gente pensar um pouquinho, talvez o microfone, alguma coisa no microfone. Isso, o pessoal vai nos ajudar aqui um pouquinho rapidamente. Aqui, prontinho. Então, quando a gente pensa nessa lógica do envelhecimento, né, e o quanto a gente, enquanto sociedade, a gente não olha para a beleza desse processo. E muitas pessoas acabam se sentindo
tensas, despreparadas, e a gente tem uma sociedade que cultiva o novo. Então, isso deixa a gente... Isso daí vai ser um prato cheio para o nosso próximo papo, hein? Não sei se todo mundo sabe aqui, né? Mas eu, além de neurocientista, sou gerontóloga, então esse, para mim, é um dos temas que mais me encantam os olhos aqui. Eu acho que esse é um tema absolutamente importante para a gente falar cada vez mais, desconstruir alguns mitos, alguns estereótipos, e entender o processo de envelhecimento como algo que nos é natural, algo que é positivo na nossa experiência de vida. Então, esse, para mim, é um dos temas assim que mais desafiam aí essa quebra de paradigmas mesmo social, né? Olha, eu vou ser muito firme sobre isso, né? Envelhecer é uma conquista da humanidade, e é uma conquista maravilhosa que alcançamos neste momento. Só não envelhece quem morre cedo, e, portanto, saber envelhecer é algo que nos diz respeito e que é fundamental, novamente, ter educação, ter conhecimento para fazer um planejamento sobre a sua trajetória, o seu processo de envelhecimento, né? Se existe algo significativo na percepção de qualidade de vida e bem-estar de alguém ao longo da sua vida, é conseguir chegar na sua finitude com completude. Este indivíduo, neste momento, consegue olhar para trás e dizer, valeu a pena viver. Agora, a resistência contínua sobre uma aparência, sobre uma condição que não pertence mais ao indivíduo senescente, que ele deseja ter um perfil de juventude física, principalmente, um dos estereótipos que nos trazem hoje, é algo que só traz dor, que só traz sofrimento, né? Exato. Eu gosto muito de um reclame antigo, que eu sempre comento com os alunos, né, que dizia o seguinte, que quem não tem rugas não tem uma história. Então, veja, aproveite, valorize as suas rugas. A única coisa que eu acho fundamental é que, inclusive, a forma como se lida com a pessoa mais idosa, mais velha, ela não é uma forma respeitosa. Muitos, inclusive, acabam trazendo... Acho que estamos com o microfone novamente. Espera só um pouquinho. Está falando aqui, é muito importante. Vamos só essa questão do microfone para a gente já voltar com esse papo. Espera só um pouquinho. Vocês sabem que aqui o negócio é ao vivo, né, pessoal? Então, tem sempre uma outra questão. Estamos no último dia de evento, os microfones também já estão aqui um pouco cansados, né? Muito bom, muito bom. Esse, então, é um tema absolutamente fundamental e acho que até vale um papo só sobre essa construção, sobre esse processo, entender um pouco mais como a gente pode pensar o nosso planejamento, como a gente planeja o nosso envelhecer. Isso é algo que, em geral, as pessoas até ficam um pouco assustadas quando a gente leva um pouco esse assunto e normalmente me perguntam, né? Como que eu faço para não envelhecer? Eu falo, opa, peraí, não, a gente precisa ter um plano para envelhecer com qualidade. E esse é o grande diferencial e o grande, talvez assim, o elemento que possa nos mover num sentido mais saudável e mais harmônico com a nossa própria existência, né? Se você quiser seguir o que você estava falando. Então, primeiro que eu acho apaixonante esse assunto, Marília, né? Eu não sei se todos ouviram a minha última fala, né? Mas você chegar à sua finitude e olhar para a sua trajetória e identificar que valeu a pena viver, eu acho que é a súmula de uma vida bem vivida, né? Agora, isso não é de graça, isso não acontece por acaso. Isso são escolhas diárias que a gente faz sobre um processo de envelhecimento, sobre uma trajetória de vida que consiga contemplar este nível de significado. Veja, várias pessoas perguntam sim sobre isso, né? Para envelhecer com qualidade de vida é necessário ter um planejamento financeiro, como você colocou, é necessário ter um suporte social muito robusto, porque somos uma espécie social, somos gregários e essa interatividade humana
é o que nos qualifica enquanto espécie, é o que nos permitiu um triunfo humano de sobrevivência. E eu gosto muito de um estudo feito pela Universidade de Harvard, um estudo de longevidade e desenvolvimento humano, que mostra um estudo de segmento especificamente sobre isso, mostrando que após 80 e poucos anos de segmento do estudo, é absolutamente claro em qualquer dimensão de análise que aquilo que realmente faz diferença sobre a qualidade de vida no envelhecimento é o conjunto de relações significativas que foram estruturadas ao longo da vida. O que realmente faz diferença para as pessoas é o afeto com o qual elas compartilham a sua trajetória. Dentro da medicina, todos sabem que a pessoa que tem a quem amar e que é amada por alguém, ela tem uma aderência a um tratamento muito diferenciada. Ela tem uma química interna diferente, uma química que a empodera, que a faz potente, que a faz desejar o dia seguinte de forma magnífica e com isso continuar construindo uma história com grande dignidade. Mas isto é algo que a gente precisa cultivar, precisa aprender, precisa se perseverar mesmo dentro deste caminho, porque é fácil a gente ser atingido por um processo midiático, né? E isso ainda está fazendo parte de uma cultura que não evoluiu, de uma sociedade que ainda não sabe envelhecer. Exato, exato. E o quão importante é justamente trazer isso para a discussão, trazer isso para a mesa, trazer isso para as diferentes idades, porque às vezes a gente pensa, puxa, envelhecer é um assunto que a gente fala apenas com os idosos. Não, envelhecer é um processo pelo qual todos nós passamos ao longo da nossa vida. E quanto mais a gente conseguir se empoderar desse processo, entender que o nosso envelhecimento depende também da gente, claro, existem elementos sociais que são importantes, mas também existe uma participação importante aí nesse envelhecimento que também pode trazer um diferencial em termos de qualidade de vida. Com certeza. Agora, só pensando um pouco naquela história do estresse, né? Porque a gente deu bastante ênfase para os aspectos do estresse como preditores ali de doenças, de cenários que são desafiadores. Chegou até uma pergunta aqui aqui no meu ponto eletrônico, aqui, ó, pessoal aqui da produção, perguntando sobre esse estresse na pandemia, se isso tem um impacto na memória. Então, foi a Andréa Valente que nos trouxe essa pergunta. Então, acho que isso também é um contexto, mas se você puder trazer um pouquinho a resposta nesse contexto, e também, existem estratégias, assim, existe algo que a gente possa pensar quando a gente olha e tenta entender uma gestão desse estresse? O que a gente pode fazer sobre isso? Pode-se fazer muita coisa, né? Veja que, acho que vou dividir aqui em duas partes, né? Primeira coisa importante é entender que não tem vida fácil. A vida sempre terá seus desafios. Não existe uma vida sem estresse. Então, é uma vida, inclusive, que te permite evoluir para uma vida maior e melhor, contanto que se faça uma gestão do estresse de forma benéfica para que você possa caminhar de forma frutífera frente, né, à sua continuidade de vida. Mas há momentos e momentos para esta gestão. Dentro da pandemia, e esse momento que vivemos, eu ressalto alguns pontos que foram pontos inesperados, né? Um deles é a questão do afastamento social. Isso gerou um grande estresse às pessoas. Por quê? Porque somos uma espécie gregária, somos uma espécie social, que tem no vínculo a sua potência, a sua maior força e a sua maior estabilidade emocional. Então, o outro não é uma opção na sua vida, o outro é uma necessidade. E quando fomos privados deste convívio com o outro, isso foi um grande fator de estresse. Veja, isso foi mediado por outros tipos de recursos, as mídias, os sistemas, o pessoal voltou até a fazer carta, né?
Mas, então foram outros recursos, e eu vi coisas belíssimas na área da saúde, por exemplo, a utilização de luvas, de capas, de outros recursos. Mas isso é uma situação pontual, né? Para fazer uma gestão de estresse, a primeira coisa importante é reconhecer os seus sinais, né? Eu acho que esse é o primeiro caminho. E reconhecer os sinais, nem sempre você consegue reconhecer, mas alguém que esteja olhando para você, esteja te tirando da penumbra e te trazendo à luz, é capaz de reconhecer. Por exemplo, situações de alteração do padrão de sono, de irritabilidade, de comportamento alimentar, de aprendizado. Então, nem sempre a gente consegue reconhecer os próprios sinais do estresse, mas alguém que olhe para você conseguirá te ajudar nisso. Frente a isto, existem recursos que estão relacionados à saúde, né? Então, veja, situações como fazer uma atividade física. Ai, mas eu não gosto desse negócio de ir na academia, de fazer atividade física. Então, a gente faz escolhas, né? Então, nem sempre precisa ser uma rotina como uma academia às 6 horas da manhã. Pode ser subindo escada, pode ser dando volta no quarteirão, pode fazer algumas outras coisas. Aliás, dar volta no quarteirão é uma coisa magnífica, porque você olha para lá, olha para cá, olha para lá, olha para cá, e você começa a encontrar o seu alinhamento pessoal, né? Atividade física, pessoal, é uma decisão que a gente precisa tomar e se dedicar. Mesmo diante das dificuldades ou da falta de vontade num determinado momento, precisa perseverar. Uma outra condição importante em termos de saúde, para fazer e estabilizar os seus recursos físicos para a gestão do estresse, envolve o controle alimentar, né? O controle alimentar não é só a quantidade que se come, a qualidade do que se come, mas eu queria ressaltar aqui a questão da rotina, a rotina do processo de alimentação. Isto é algo que começa a estruturar um recurso, um caminho mais equilibrado para a sua gestão. Se você para comer num horário definido, você já começa a criar rituais que estabilizam e começam a fazer essa gestão do estresse. Entre os rituais, veja, não é só os horários de refeição, mas um dos horários que deve ser evitado, que é o de antes mesmo de dormir. Fazer aquela boquinha antes de dormir é fatal, porque isso modifica o próprio funcionamento gastrointestinal, isso modifica o outro quesito que eu quero falar, que é a qualidade do sono, né? Então, o sono para a gestão do estresse, um sono reparador, ele é o seu grande amigo. Ele é capaz de, durante as diferentes fases do sono, existe uma síntese e secreção maciça, tanto de neurotransmissores quanto de agentes hormonais diferentes, que promovem uma recuperação do seu estado de vigília. E esse efeito reparador, garante a sua continuidade. É o seu primeiro grande recurso físico para fazer a gestão do estresse. Mas veja que fazer todos esses recursos físicos depende antes de motivação, depende de você gerar estratégias cognitivas que te permitam lidar com aquela condição de estresse, né? E as estratégias cognitivas são das mais diferentes naturezas. Mas eu quero ressaltar uma aqui, porque faz parte do enfrentamento frente a qualquer adversidade. Essa estratégia cognitiva envolve, num primeiro momento, fazer uma análise sobre o que isso significa, né? Então, diante daquela adversidade presente, daquele problema, daquela condição desgastante, fazer a pergunta específica, né? Qual é o pior cenário desta situação, né? O que de pior pode acontecer se este fato for verdadeiro? Ou ir para um outro caminho, né? Perguntar assim, o que de melhor pode acontecer mesmo dentro desta adversidade? E, frente a isso, talvez
encontrar o caminho daquilo que é o mais provável, daquilo aonde você deve investir as suas fichas, os seus recursos para uma estratégia de enfrentamento assertiva. Então, isso trabalhar cognitivamente não apenas traz o alinhamento, como dirime o conjunto de fantasmas possíveis e de cenários que eu volto a dizer, de adversidades que normalmente só acontecem na cabeça da gente. Então, essa estratégia cognitiva, ela pode ser subsidiada por outros recursos, como uma escrita reflexiva, por exemplo, e por uma atitude muito profícua, que traz grande bem-estar também, que é o Diário da Gratidão, né? O Diário da Gratidão a professora Carla Furtado, eu achei uma fala muito bonita dela, ela falou assim, estratégia fofa, estratégia fofa, né? E ela é mesmo, né? Mas ela é muito potente, porque ela te permite degustar a vida, ser grata pela vida. Então, esta ação de construção de um diário de gratidão, onde se elenca diariamente 3 coisas que tenham sido boas. Veja, às vezes é um beijo que chegou assim meio desprevenido, às vezes foi o cheiro de uma comida que trouxe saudade, às vezes é algo muito simples o seu dia a dia, mas esta atitude de escanear aquilo que existe de bom no seu dia, não apenas promove uma remodelação cerebral, fomenta a neuroplasticidade de uma forma muito positiva, como também te traz a secreção de hormônios e de outras substâncias, outros neurotransmissores que são capazes de alimentar essa sensação subjetiva de bem-estar e de recompensa interna. Veja, isso tudo no conjunto faz com que cortisol diminua, faz com que a gente consiga recuperar um estado de equilíbrio, talvez diferente do estado anterior, mas um estado viável enquanto saúde e um estado que, quando alinhado ao construto da resiliência, te torna mais forte, te torna melhor, te tira da posição de vítima e te faz protagonista da sua história. Gente, eu ficaria aqui assim o final de semana inteiro. Ó, vamos aproveitar que é feriado na segunda, vamos estender aqui. Gente, que mulher! Meu Deus, Márcia, muito obrigada por tudo isso. Muito sensacional. Espera, mas ainda tem um ponto ainda tem um ponto. O pessoal aqui no estúdio está adorando a Márcia. Gente do céu, é muita... Obrigada mesmo. Mas eu queria, última coisa, assim, para a gente caminhar para o encerramento. Quando a gente pensa nessa gestão do estresse e todos esses pontos que você trouxe, esse recurso físico, esses recursos físicos, esses elementos associados também à percepção dos gatilhos, a valorização, então, do que pode ser elementos que são elementos positivos que nos acontecem, essa resiliência que nos é muito importante. Quando a gente pensa nessa percepção da nossa qualidade de vida, nessa nossa percepção do bem-estar, como que a gente olha, talvez, para um contexto aí de empatia, e quem sabe, né, a gente teve uma prévia aqui, ela me trouxe um elemento super interessante da compaixão. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso para a gente encerrar aqui essa nossa semana. Nossa, isso até me emociona, Marília, porque falar sobre isso é falar de algo que eu acredito, que eu estudo e que eu identifico como um dos elementos mais potentes para nós, né? Estudos muito robustos, realizados por centros de estudo como o da Faculdade de Medicina de Stanford, por exemplo, tem um centro de estudo só sobre altruísmo e compaixão. Eles mostram a importância deste processo na nossa construção de bem-estar. Então, nesses estudos, eles trazem a seguinte ideia, né? Veja, como espécie, como indivíduos, nós nascemos compassivos, nós nascemos empáticos. A empatia e a compaixão são habilidades inatas e que também podem ser desenvolvidas.
É comum a gente identificar, por exemplo, uma criança muito pequenininha ter uma ação empática e uma ação compassiva em relação a uma outra criança que às vezes machucou, que às vezes está lá chorando, e mesmo em relação a você. Quantas vezes a criança pequena identifica que você está triste, que você está, de alguma forma, em sofrimento, e de forma muito silenciosa ela te dá um beijo, te dá um abraço, aonde dentro dos recursos dela, ela busca aliviar a sua dor, né? Então, ela não aprendeu, isso não é cultural, isso é inato dela. E este processo de, tanto empático, mas principalmente o processo compassivo, ele constrói um elo humano, soberano entre todos nós. Quando, por alguns motivos, e não tenho espaço aqui neste momento para discutir sobre isso, mas veja, as ações compassivas são coisas que a gente acaba se distanciando muitas vezes ao longo da nossa trajetória de vida, ou por tempo, ou por não estar olhando, pelo autocentrismo, pelo tipo de sociedade que está sendo construída, por diferentes motivos. Mas eu posso garantir, né, que a ação compassiva e quando você atua com compaixão, se beneficia quem recebe o ato compassivo, mas se beneficia duplamente você por concedê-lo. O exercício da compaixão é semelhante a fazer lição de casa, é voltar para casa, é voltar para o que significa a sua essência natural, de alinhamento entre aquilo que é mais profundo na conexão humana. Então, veja que a compaixão, ela é algo que nos une, que nos conecta e que seguramente constrói a nossa percepção interna de uma vida que vale a pena. Porque não adianta o sucesso ou os outros parâmetros todos acontecerem se a solidão for a sua companhia no processo de envelhecimento. E com certeza é o conjunto de relações significativas que foram estruturadas ao longo da sua vida que te trazem esta sustentabilidade. E ela tem como elo de maior profunda raiz a compaixão que nos une e que nos define enquanto espécie. Bom, que sensacional, é muito incrível, né? Quando a gente olha para um assunto que nos é tão essencial, mas que muitas vezes ele fica de lado, a gente às vezes não dá o tanto de atenção que ele precisa e o quanto isso é fundamental para as relações, para o outro e também para a gente. E tem uma expressão, né? A gente costuma falar de empatia, de vestir os sapatos dos outros, e aí você contou de uma fala, e aí juntando um pouco esse cenário da compaixão, conta para as pessoas para a gente finalizar essa nossa conversa. Ô Marília, assim, meu coração vai explodindo. Assim. Vamos lá, né? Vamos lá. Eu tive a grata alegria, né, de acompanhar um curso sobre comunicação compassiva e que foi para mim transformador, não apenas pela linguagem em questão, mas pela sensibilidade, porque este curso de comunicação compassiva ele foi feito por um grupo especial de estudiosos que trabalham com cuidados paliativos. E a comunicação compassiva, quando alguém está morrendo, quando alguém está à frente da sua finitude, ela tem uma relevância completamente diferente. Mas uma das falas, né, que eu guardei assim para mim, que eu achei maravilhosa, é sobre o próprio conceito e as diferenças que existem entre empatia e compaixão, né? Veja que empatia atualmente é uma palavra que às vezes até foge do seu significado, né? Eu queria só fazer essa construção porque a empatia em si, ela não é um elemento que significa simplesmente você sentir a dor do outro como popularmente se traz, né? Mas ela é algo que nos conecta ao outro e, portanto, profundo e de relevância enquanto indivíduos. Mas essa professora, que é a doutora Ana Cláudia Arantes, ela dizia o seguinte, que uma das diferenças importantes entre empatia e compaixão era você identificar o processo de dor.
Mas a compaixão é um processo que envolve fazer o que o outro deseja, não é o que você acha que seja bom para ele. Então ela construiu um pensamento que trazia essa identidade. Se você calçar os sapatos de uma outra pessoa para saber quais foram os passos que ela deu até onde ela chegou, até onde você está, talvez você não entenda esta trajetória. Se você calçar os sapatos dela para levá-la a um determinado local que você entenda que é adequado, talvez ela não goste deste caminho, ou este caminho não seja adequado a ela. Mas se você cuidar das feridas dos pés dela, ela poderá calçar os próprios sapatos e seguir adiante. Isto é compaixão. É levar ao outro o que ele deseja, não aquilo que você acha que é bom para ele. Gente, sem mais, né? Sensacional. Márcia, nossa, que delícia te ter aqui. Muito obrigada por compartilhar isso conosco. E essa fala final, acho que é absolutamente simbólica, emblemática e nos movimenta também, né? Nos traz aquilo que talvez seja elementos aí fundamentais para a gente também se movimentar nesse processo tanto empático quanto nesse processo compassivo. E que honra, que orgulho, que satisfação ter você aqui com a gente compartilhando tudo isso. E, pessoal, vocês sabem, né? A Márcia é professora aqui do Instituto Conectomos. Se vocês quiserem escutar um pouco mais, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre tudo isso que essa mulher maravilhosa tem aqui para compartilhar com a gente, fiquem atentos. O curso vai acontecer ano que vem e a gente ainda está ajustando as datas, mas se inscrevam, manifestem o interesse lá no link que deve estar passando em algum lugar por aqui, e a gente passa as datas para vocês, produziremos materiais também relacionados a esse assunto. Então, fiquem atentos e, obviamente, vocês que já se inscreverem, já manifestarem o interesse, também vão ter alguns benefícios aqui que o pessoal deve... Aí, ó, já estão me dizendo aqui, é isso mesmo! E benefícios de preço também, Rafa? Descontaço. Nossa, desconto aí, gente, sensacional, sensacional. Mas eu queria, então, deixá-los justamente com essa oportunidade, com esse momento de vocês também conhecerem um pouquinho mais a Márcia, conhecerem e ouvirem tudo que ela tem para nos ajudar, né? E contribuir com essa nossa jornada de vida. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje, inaugurando, então, esse programa Marília Entrevista. Então, a Márcia convidadíssima, foi, assim, um prazer imenso tê-la aqui conosco. Esse é o nosso último encontro da nossa Semana Saber Consciência. Espero que vocês tenham gostado. Foram temas muito diversos, temas que exploraram assuntos diferentes, momentos diferentes, públicos diferentes. Espero que possa ter contribuído, ter acrescentado para vocês. Se vocês não acompanharam e ficaram agora curiosos, saibam que vocês podem se inscrever lá na nossa semana ainda e vocês receberão gratuitamente todos os materiais que foram produzidos, leituras complementares. A nossa equipe aqui de produção de conteúdo também arrasou nesse momento e vem cada vez mais produzindo materiais para que a gente possa compartilhar um pouco desses assuntos da neurociência, desses assuntos de ciência com vocês. Então, muitíssimo obrigado por estarem conosco aqui nessa sexta-feira, véspera de feriado, né? Então, um final de semana aqui um pouco mais prolongado. Aproveitem esses elementos que a Márcia trouxe, esses ensinamentos, para a gente ficar atento a esse nosso processo, como que está o nosso estresse, que estresse é esse? Ele está num contexto mais pontual, num contexto mais crônico? O que a gente pode lançar a mão individualmente para que a gente possa, então, se movimentar um pouco nesse sentido? E é isso, pessoal. Excelente noite para vocês, bom descanso e até mais. Tchau, tchau.